Fala pessoal, estamos ao vivo para mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações sobre banco de dados Oracle, temas da prova de certificação, temas aí de projetos reais do dia a dia, para poder te ajudar a acelerar a sua carreira profissional. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso comprometimento aqui no nosso canal. E hoje eu estou trazendo como tema aí a questão de profiles, né? Quais os impactos de implementar um profile, tá? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tema e até respondendo uma dúvida de um aluno. Então, fica até o final, realmente, que hoje o conteúdo está bem interessante, que pode ter certeza que vai ser mais um conteúdo prático e aplicável aqui, que pode te ajudar bastante se você trabalha com banco de dados Oracle, seja um DBA ou não, cara. Você vai entender muitas coisas interessantes aqui quando se fala a nível de profile, beleza? Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. O nosso objetivo aqui é realmente entregar bastante conteúdo prático, beleza? Só avisar aqui o pessoal do Telegram que nós estamos ao vivo. Então, se você não está no canal do Telegram, cara, fique lá no nosso canal do Telegram, porque lá a gente consegue oferecer conteúdos inéditos, né? Conteúdos exclusivos, e você estando no Telegram, você é notificado realmente de tudo que está rolando, a nível de workshops, a nível de novas turmas, se você quer ser um aluno, a nível de novos conteúdos. Então lá a gente consegue te ajudar bastante, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Antes de falar sobre impactos de implementar o profile, né? Eu acho que tanto o profissional que administra o banco de dados, ele precisa entender muito bem esse recurso, né? Como que esse recurso pode ajudar ali na administração. E também quem é responsável pela aplicação em si, né? Precisa entender também que esse é um cara fundamental e que pode ser muito importante para você manter o seu banco de dados, a sua aplicação segura, tá? Então, o que eu queria trazer aqui para vocês? Primeiro, o que é um profile, né? Acho que se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é um profile, o que eu queria trazer aqui para vocês, né? O profile, basicamente, é um perfil que você cria, né? Onde você consegue colocar limites para os recursos do banco de dados e também você consegue configurar algumas questões ali a nível de senhas, a nível de segurança, né? Então, você consegue criar algumas políticas para que não utilize muitos recursos, tá? Caso você tenha algumas coisas mais complexas nível de recursos, é ideal que você utilize o Resource Manager, tá? Que é da versão Enterprise em si, mas se você está na versão Standard ou a versão Enterprise também, você pode utilizar alguns recursos do Profile, que eles podem te ajudar bastante. Por exemplo, você pode limitar o número de sessões por um usuário, o número de sessões que utilizam CPU, né, por chamada. Você pode especificar ali, ó, o total, o connect time, né, o tempo que uma sessão pode ficar conectada, né, ou a questão de uma sessão que ela está idle, né, que ela está ali aguardando algumas queries, tá? E a gente sabe que quantos mais sessões estão conectadas no banco de dados, quantos mais usuários, né, a gente tem a questão de estar consumindo recursos, né? Então, o profile, se você utilizar os resource parameters, tá? Você pode melhorar bastante a performance aí do seu banco de dados. Você pode limitar até algumas coisas a nível de leituras, tá? Por sessões, por chamada, etc. Então, são parâmetros importantes. Além disso, nós temos os passwords parameters. Então, temos a nível de recursos e temos a nível de senhas, onde o password é onde a gente define no banco de dados, tá? Por exemplo, quantas vezes você pode errar uma senha, quantas vezes você tem que ficar alterando a senha de quanto em quanto tempo, tá? Tudo isso a gente consegue estar configurando dentro do profile, tá? Então, a gente precisa entender primeiro a importância do que a gente consegue fazer a nível de profile. E aí, pessoal, uma dúvida que eu recebi aqui de um aluno foi, né? O cliente que trabalha não deixa implementar a recomendação quando é para a criação de um profile. Tem o receio de impactar outras coisas. Isso é verdadeiro? Acho que é interessante a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, né? Que depende muito do tipo de aplicação que está utilizando aquele banco de dados, né? Primeiro que você pode implementar um profile para um usuário específico, tá? Então, se a sua aplicação cria vários usuários dentro do banco de dados, é
uma coisa que você precisa verificar, você consegue especificar um usuário específico para poder habilitar essas questões, tá? Se você tem a questão de uma aplicação que utiliza um usuário só no banco de dados, e aí a aplicação gerencia, né, os usuários dentro da aplicação, você tem realmente somente um usuário no banco de dados, aí pode ter um impacto muito maior, tá? Então, você pode implementar para um usuário específico no banco de dados ou para vários, tá? Então, é legal a gente primeiro entender que nós temos esse tipo de controle. Outro ponto, a gente precisa entender como aquele tipo de usuário é utilizado dentro da aplicação, né? Quais são os impactos da aplicação. Então, por exemplo, existe alguma tela dentro da aplicação que ela pode manter em espera ali, sem fazer nada durante muito tempo? E qual que é o impacto se eu derrubar aquela sessão? Tá? Então, sim, pode ter alguns impactos na aplicação, que é importante que isso seja testado. Tá? Então, você não vai sair aplicando um profile dentro do ambiente produtivo, cara. Você vai realmente testar, entender aquilo que foi solicitado, entender que é uma boa prática. Muitas vezes você pode identificar, fazer uma análise do ambiente, identificar que existem muitas sessões sendo criadas e que muitas vezes aquelas sessões, né, não estão sendo desconectadas, não estão sendo eliminadas, e estão consumindo muitos recursos. Então, se você tiver realmente um número excessivo, você vai consumir no memória do servidor de banco de dados e o banco de dados pode ficar lento, tá? Então, por isso que a gente sempre fala, pessoal, banco de dados não é só o DBA que precisa estudar e entender, tá? Então, você precisa entender desses conceitos também para poder aplicar isso dentro da sua aplicação. E aí, verificando os impactos que tem dentro da aplicação, isso precisa ser testado e muito bem testado, tá? Então, você precisa realmente analisar ali, se eu derrubar essas sessões aqui, o cara que está conectado na aplicação, ele vai ter algum problema? Vai dar algum erro na tela? Então, a gente sempre recomenda, né, que qualquer tipo de alteração, que você... primeira coisa, a dica de ouro aqui, ó, entenda os conceitos. Primeiro, entenda o que você consegue fazer com o profile. Tá? Então, eu listei isso aqui a nível de resources, de recursos, e de senhas, a gente fala de passwords, tá? Então, você tem que entender muito bem quais são as possibilidades. Depois disso, o que é importante que você pense, né? Teste, tá? Então, você não vai sair executando esse tipo de alteração no ambiente de produção diretamente, sem nenhuma recomendação, sem nenhuma validação antes, tá? Então, o teste, ele é o elemento fundamental que você tenha ciência, tá? Então, sempre coloque aí no ambiente de desenvolvimento primeiro, depois passa para o ambiente de homologação, passa para o ambiente de produção. Caso onde você trabalha não tenha ambientes separados, o pessoal quer fazer direto no ambiente de produção, cara, leve isso para sua gerência como uma recomendação fundamental, cara. Você não vai sair alterando parâmetro sem testar antes, tá? Então, existe todo um processo que é necessário para que você realmente consiga implementar um tipo de mudança, tá? E aí, se você está fazendo uma recomendação, né? E aí um cliente específico que você trabalha, ele não deixa implementar a recomendação, eu acho que é importante que você prove para ele com a documentação, tá? Então, o que você vai provar para ele? Você vai provar a nível de benefícios, melhorias, melhor performance, muitas vezes, problemas atuais, tá? Então, você tem que mostrar realmente que aquilo que está sendo implementado vai ter, de fato, um resultado interessante. Vai realmente resolver uma dor atual, que o servidor de banco de dados está utilizando muito memória, que está fazendo muito swap, que o número de usuários está um número excessivo de acordo com que a aplicação realmente tem de usuários conectados, que muitas sessões não estão sendo fechadas, tá? Então, existem diversos aspectos que a gente pode realmente provar, cara. Isso realmente tendo uma base, entendendo os conceitos, mostrando a documentação, tendo um lado aí realmente de mostrar resultados para aquela alteração que está sendo recomendada, que está sendo solicitada, tá? Então, são pontos importantes aí para a gente pensar sempre sobre a parte de provar, né? Mostra benefícios, mostra melhorias, mostra performance, mostra os problemas atuais, que são elementos aí que vão fazer com que a gestão envolva as áreas responsáveis para que seja testado, que seja homologado. E realmente, né, muitas vezes, você fazer um tipo de melhoria de performance pode dar um trabalho, né? Então, pode impactar outras coisas? Podem,
tá? Pode sim, principalmente quando a gente fala a nível de aplicação, como que a aplicação foi desenhada, como que a aplicação foi planejada. E aí, a gente precisa realmente levar isso de uma forma onde as pessoas entendam o quanto de resultado que isso pode ter, de fazer um estudo, de realmente mostrar os gargalos atuais do ambiente e o que vai ser resolvido e o tanto que pode ter de resultados, beleza? Mas, principalmente, pessoal, tem os ambientes segregados, cara, mostre isso, muitas vezes no ambiente de homologação, no ambiente de desenvolvimento, teste antes, para que você realmente consiga verificar os impactos especificamente da aplicação quando o assunto é implementar um profile, tá? Então, o profile é muito útil a nível de políticas de senha, a nível de limitações de alguns recursos ali, de sessões que estão inativas, de conexões, etc. Então, é importante que a gente consiga entender que não é um jogo simplesmente do cara que administra o banco de dados, vai lá, aperta um botão. Muitas vezes pode impactar outras áreas, pode impactar outras equipes, que é legal realmente ter um plano muito bom para que você realmente consiga convencer, tá? Então, se alguém não acreditou e não deixou implementar alguma coisa, muitas vezes por gerar algum trabalho excessivo, né? Mostra os resultados que isso pode trazer, mostra realmente o quanto que isso pode ser bom para a administração do ambiente, beleza? Então é isso, pessoal. Aqui a gente consegue mostrar um pouquinho aqui, falar um pouquinho sobre os conceitos, tirar algumas dúvidas, mas para quem é aluno da DBLCM, nós temos uma aula específica mostrando a implementação de profile na prática, então fique ligado, se você é um aluno, cara, coloque sua dúvida lá na comunidade de alunos que a gente pode te ajudar bastante. Se você está gostando dos conteúdos, cara, dá um like, se inscreva no canal, lembrando que nós temos um canal do Telegram, onde lá você pode receber diversos conteúdos exclusivos, se você estiver no nosso canal do Telegram, tá bom? Lembrando também que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict. Então assine a DBLCM em todas as plataformas para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação, um grande abraço e até a próxima live. Valeu!